Paz do Senhor, irmãos. Amém? Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso culto de ensinamento bíblico, né? O nosso SEB, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. Infelizmente, por conta da pandemia, as igrejas estão fechadas, né? Então, nós precisamos fazer algo online. E eu queria trazer apenas uma pequena meditação hoje sobre um tema que, de repente, você já até está meio cansado de ouvir. Nós vamos falar sobre a oração. Ai, Lília, mas oração, poxa, a gente está sempre falando de oração, a gente escuta de oração em todo lugar e tal. E é verdade, irmãos, a gente escuta muito, a gente fala muito sobre isso, mas a gente não ora tanto, não é verdade? Como é difícil, irmãos. Isso é incrível, isso é algo do ser humano. Aquilo que é para nós importante, como por exemplo a nossa saúde, é difícil cuidar, é difícil nos disciplinarmos para fazermos a coisa certa, aquilo que vai nos trazer benefício. Por exemplo, todo mundo sabe que para ter uma boa saúde é preciso ter uma boa alimentação, é preciso praticar exercícios, é preciso dormir uma quantidade de horas suficiente. Mas nós fazemos? É difícil, né? É difícil nós nos submetermos a essa regra. E esse talvez seja o ponto também para a oração e a leitura da palavra de Deus. Porque nós sempre estamos achando, procurando, na verdade, as coisas que nos trazem um prazer imediato. Né? Então, assim, comer legumes não é tão interessante. Agora, comer um docinho, comer um lanche, aí sim fica interessante, aí é prazeroso, aí nos estimula. Mas isso, queridos, tem muito a ver ainda com o domínio da carne, né? Ou seja, da nossa vontade pecaminosa. E isso ainda está agindo muito fortemente sobre o nosso corpo e a nossa alma. Quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, quanto mais nós abrirmos mão da nossa própria vontade e deixarmos o Senhor trabalhar através da palavra, da oração, do Espírito Santo, mais e mais nós teremos prazer nas coisas do Senhor. Mais e mais será fácil para nós termos uma disciplina espiritual. Porque a disciplina não tem que ser só física. Eu tenho que ser disciplinado com os meus estudos, com o meu trabalho, com os exercícios, com a alimentação. Não só isso, irmãos. Espiritualmente, nós temos que ser disciplinados também. É muito importante isso. Porque se nós formos esperar, queridos, a vontade de orar, vai ser difícil nós orarmos, sinceramente. Porque a nossa carne não quer. A nossa carne, a palavra de Deus diz que há uma guerra entre os nossos membros. A nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. A nossa carne quer as coisas desse mundo, quer os prazeres imediatos. E o nosso espírito deseja o Senhor. Então, nós temos que lutar contra isso. Então, rapidamente, nós queremos falar um pouquinho de oração. E aqui em Efésios 6, 18, se você não puder ler agora, anota, depois você acompanha, você lê com mais calma. Efésios 6, versículo 18 diz assim: E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido, a oração é uma arma. Nós estamos numa batalha espiritual. Toda essa circunstância que nós estamos passando por conta da pandemia, existe o lado físico e com certeza existe um lado espiritual. Por conta de toda essa dificuldade, Satanás está agindo de uma forma tremenda. Quantas e quantas pessoas estão se suicidando? Quantas e quantas pessoas estão entrando em depressão? Quantos estão desfazendo famílias por conta do desespero? Quantos estão tomando decisões, atitudes impensadas por conta do desespero, da situação? Quantos estão praticando crimes, estão se corrompendo, se deixando levar por conta disso? Nós estamos numa guerra espiritual. E mesmo quando tudo parece bem, a palavra de Deus diz que nós estamos numa batalha. Há uma guerra, né? E aqui ainda em Efésios 6 também diz o seguinte no capítulo 12, que nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue.
Querido, a nossa luta não é contra os políticos, a nossa luta não é contra a situação financeira, a nossa luta ela é contra os principados, potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, diz a palavra de Deus. Então as nossas armas elas não podem ser físicas, elas não podem ser materiais, elas têm que ser espirituais, porque se a batalha é espiritual, não faz sentido eu lutar na minha carne, eu entrar em conflito com a minha família, com o meu chefe, com o meu vizinho, com quem quer que seja. Ou eu me levantar contra essa ou aquela instituição. Não. A minha batalha ela é espiritual, então as minhas armas precisam ser espirituais. A partir do momento que a parte espiritual, a guerra na área espiritual está travada e foi vencida, no mundo físico, ela é uma consequência. Tudo o que acontece no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. Por isso Jesus falou que aquilo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Por quê? Porque quando nós determinamos algo aqui espiritualmente, vencemos o inimigo aqui espiritualmente, isso é ligado no céu, isso se reflete na terra. Isso se reflete em bênçãos para nós, isso se reflete na liberação de tantas coisas. Então, em primeiro lugar, queria lembrar para você que a oração é uma arma. Em segundo lugar, a oração ela é comunhão com Deus. Não é para ser algo chato, não é para ser um monólogo, eu sento lá diante de Deus e falo, me lamento e em nome de Jesus, amém. Levanto e saio correndo, vou cuidar das minhas coisas. Não, querido. O Senhor Jesus, ele morreu para nos perdoar, para quê? Para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Por quê? Porque o Pai deseja estar próximo de nós. Ele deseja essa comunhão. E aí nós ficamos aqui nos torturando. Eu tenho que orar. Não, glória a Deus, nós podemos ter esse acesso pelo sangue de Jesus. Foi rasgado o véu. Nós temos acesso à sala do trono para falar com o nosso Pai. Querido, nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos nos esquecer, é um privilégio orar. Satanás e os seus demônios, eles fazem de tudo, a nossa carne, para nos dizer que oração é algo chato, que é algo monótono. Não é. Vai de como você faz, vai de como você ora, como você enxerga isso. Se você mudar na sua mente a forma como você enxerga o momento de oração, isso vai ser diferente para você. Por exemplo, se você for para o seu quarto e falar, tenho que orar, deixa eu lá orar, né? Eu não orei hoje, deixa eu orar. Senhor. Isso realmente será terrível, monótono. Mas se você for para lá, agora eu vou falar com meu Pai. E Senhor, eu vim aqui. E nós temos que falar com o nosso Deus realmente como nosso Pai. Sabe, você não precisa ficar escolhendo palavras rebuscadas, um português muito correto. Não, seja você. Fale como se estivesse falando com o seu melhor amigo, com todo respeito, é lógico, que Deus, Ele é o Senhor do Universo, nós vamos chegar, e aí, cara, tal, não é isso. Mas chegar com liberdade, falar como você fala com um amigo, uma pessoa por quem você tem respeito, mas ao mesmo tempo com alguém que você tem intimidade. Você pode contar qualquer coisa para Deus. Se você não pode chegar para alguém e falar sobre uma sensação que você teve, um sentimento, uma ideia, algo que te ocorreu, para o Senhor você pode, porque Ele já sabe, você só vai rasgar o teu coração. Mesmo aquilo, por pior, que seja algo que nós tenhamos feito, por pior que seja, a coisa mais terrível, que talvez a gente nunca tenha coragem de contar para ninguém, para o Senhor nós podemos. Isso alivia o nosso coração, querido. É um momento de terapia, praticamente. Estar na presença do Senhor. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é que acalma o nosso coração. Ele está pronto para nos ouvir, Ele deseja nos ouvir. Então é um momento de comunhão. Mas também não é só chegar lá, falar, pronto, Senhor, aí, tal, tô indo, tá? Não, senta, para um tempo. Depois que você falou, você esvaziou teu coração, fala, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero desfrutar da tua presença. Louva, canta um hino, canta um louvor, algo que vier ao teu coração, fale palavras de amor ao Senhor. Faça desse momento um momento de intimidade gostoso com o Senhor. Isso com certeza vai melhorar muito o teu momento de oração e você, quanto menos perceber, você vai estar orando durante mais tempo. Se as suas orações são aquelas que você pega a sua lista lá, em 2 minutos você já orou tudo, foi agora, o que eu vou orar? Não deu nem 5 minutos. Mude o seu jeito.
Faça algo agradável para você e para o Senhor. Tenho certeza que a sua experiência de oração vai ser bem diferente. Orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Lília, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Como é que eu vou orar sem cessar? Eu preciso cuidar da minha casa, dos meus filhos. Como é que é isso? Querido, o tempo todo nós podemos orar. Jesus falou que quando nós formos falar com o nosso Pai, nós devemos entrar no quarto, fechar a porta, não é isso? Procurar um lugar quieto, tranquilo. Mas isso ele está falando sobre aquele momento do devocional diário, que nós estamos falando agora, aquele momento de comunhão. Mas durante todo o dia nós podemos ter contato com o nosso Pai. Isso não é maravilhoso? O tempo todo, querido. Tem algo angustiando no nosso coração, não precisa esperar aquele momento de oração, sabe? Uma hora marcada. Não é uma audiência com o juiz, sabe? É o teu Pai, é o meu Pai. Nós podemos falar com Ele a qualquer momento. O teu coração está angustiado, o teu coração está alegre, você recebeu uma boa notícia. Poxa, Senhor, glória a Deus, que delícia, Senhor. Oh, Pai, Tu és maravilhoso. Obrigado por esse presente, meu irmão foi abençoado. Poxa, essa porta de emprego. Oh, obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho alimento na minha mesa. Obrigada, Senhor, porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Oh, Senhor, obrigado porque essa praga não atingiu minha família, ou se atingiu, o Senhor está cuidando. Oh, Senhor, cuida daquela família que está enlutada. Irmãos, se nós estivermos atentos, o tempo todo nós temos motivos para falar com o Pai. O tempo todo. O tempo todo. Agradecimentos, pedidos, súplicas. E é isso que o Pai quer, esse contato constante. Por isso, orar sem cessar. Tá bom? Não precisa ficar apavorado, pensando que você vai ter que parar de fazer tudo para poder ficar orando. Não é isso. É que o tempo todo estarmos em comunhão com o Pai, o tempo todo conectados no Wi-Fi do céu. É isso que o Senhor deseja de nós. E por último, perseverar na oração. Jesus até contou uma parábola sobre isso. Lembra? Lucas 18. Está falando lá de uma mulher que fica batendo lá a porta de um juiz e falou, faz justiça, faz justiça. E ele fala que essa é uma parábola que ele estava contando sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. O que é esmorecer? É desanimar, é desistir. Querido, se você está pedindo algo ao Senhor, continue, persevere, não desista, não desanime. Por mais que você olhe as circunstâncias, elas são contrárias a você, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. Continue olhando para a palavra de Deus. Se aquilo que você está pedindo está de acordo com a palavra de Deus, não precisa ter medo, não precisa parar, não precisa desistir, porque o Senhor tem um tempo. O Senhor tem um tempo e o tempo de Deus muitas vezes nós não entendemos. Se isso que você está pedindo estiver na palavra do Senhor, peça tranquilo. Se não for para esse momento, o Senhor vai te falar, espera mais um pouquinho. Se ele não for te dar por algum motivo, porque não é de acordo com a vontade dele, não está na palavra, ele vai te falar também ou não. Você não fica sem resposta diante de Deus. Mas não desista de orar. Aquilo que está, não desista da sua família, não desista da salvação dos seus. Não desista. Não desista. Não desista do teu crescimento espiritual, não desista do teu ministério, não desista das tuas lutas, não desista do teu esposo, não desista da tua esposa, não desista. Às vezes eles não são ainda as pessoas que nós gostaríamos que eles fossem, mas será que nós somos? Então não desista, querido, não desista, coloque sempre diante de Deus, peça ao Senhor para trabalhar na sua família, no seu lar, em qualquer que seja a circunstância. O Senhor, Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Ele tem prazer em nos receber. Amém? Então é isso que eu queria deixar. Que o Senhor te abençoe e que você possa desenvolver uma vida de oração e de comunhão com o Senhor. Amém? Deus te abençoe.